chamada, tá, pessoal? Bom, então, dando continuidade, né? Ai, tá escrito unidade 1, tá errado, tá, pessoal? Unidade 6 do sistema endócrino, a aula de hoje é sobre a hipófise 1, tá? Então, a glândula hipófise, ela foi dividida em hipófise 1 e hipófise 2. Hoje a gente vai falar sobre a adenohipófise. Então, a hipófise, na verdade, ela tem uma fusão, né? Ela tem uma divisão de duas regiões distintas que são oriundas de tecidos embrionários diferentes, né? Então, a hipófise anterior, que é a adenohipófise, ela é uma glândula endócrina verdadeira, porque ela tem origem epitelial, tá? A hipófise posterior ou neurohipófise, ela é uma continuidade do sistema do tecido nervoso aqui, do hipotálamo, como vocês podem ver aqui. Ela é uma extensão desse tecido neural. Então, ela não é considerada como uma glândula verdadeira. Então, quando a gente fala em glândula hipófise, na verdade, isso foi se cobrindo ao longo do tempo, né? Não foi uma descoberta de imediato. Essa questão de origem dos tecidos. Mas acabou que o termo hipófise ficou englobando aí as duas porções, tanto a anterior quanto a posterior. O infundíbulo é essa região que conecta a hipófise ao encéfalo, né? E ela fica alojada aqui no osso esfenoide. Isso aqui vocês devem ter visto em anatomia e histologia. Bom, a hipófise, ela é considerada a glândula mestre. Bom, eu vou esquecer. Deixa eu ligar, ver se eu consigo ligar o meu. Decidi ver antes isso. Não consigo ver o link da aula. Então, já que eu estou ouvindo vocês, por favor, se tiver dúvida aí no chat, eu não consegui entrar pelo celular. Me avisem, liga o microfone aí, Luana, fazendo favor. Me avisa da dúvida, que aí eu posso já esclarecer no momento. Então, a adenohipófise, né, que seria a hipófise anterior, ela é considerada glândula mestre. Por quê? Porque é uma glândula que ela coordena a outras diversas glândulas. Então, ela libera alguns hormônios que são responsáveis pelo controle de outras glândulas, como, por exemplo, a mama, as gônadas, tireoide, glândula suprarrenal, e outros tecidos que são essenciais para o crescimento. Então, a gente vai falar também a importância aí da liberação do GH via fígado, né? Então, ele é responsável pelo crescimento, metabolismo e reprodução do ser humano. Então, ela tem aí papéis essenciais de desenvolvimento através do controle e atuação em várias outras glândulas, tá? O controle da secreção da adenipófise é mediada por hormônios, por sinais hormonais, liberados pelo hipotálamo. Então, quem controla a liberação desses hormônios pela adenipófise é o hipotálamo. Contrário disso, já a neurohipófise, ela tem, como ela é uma extensão desse tecido nervoso aqui, na verdade, o sinal proveniente oriundo no hipotálamo, ele já estimula a liberação pelas terminações nervosas, né? Os axônios aqui, que se localizam na neurohipófise. E aí, esse sinal é muito mais rápido, porque o estímulo para a liberação aqui, ele vai gerar um potencial de ação e vai promover a liberação pela hipófise posterior, que são os hormônios de ADH, que eu falei para vocês, a gente vai voltar. Então, o ADH, que a gente está discutindo lá em sistema renal, ele é produzido aqui pela neurohipófise, então o controle da liberação é no hipotálamo,
porém ele tem uma liberação pontual aqui. Então, o neurônio é o mesmo, na verdade. O corpo celular está aqui e o término desse neurônio está na neurohipófise. E também a ocitocina. Então, sobre a neurohipófise, a professora Fernanda vai trazer uma aula voltada específica para a amamentação, que ela também vai trazer bastante sobre... Ela vai juntar, né, vai conectar esse assunto de ocitocina, a amamentação, junto com a prolactina. Então, eu vou falar alguma coisinha ou outra hoje sobre a prolactina, mas a professora Fernanda vai fazer a exploração desse contexto da neurohipófise dentro do aleitamento materno, tá? Uma outra coisa é o ADH, a gente vai falar em renal, tá? Então, por isso que a professora Fernanda vai focar bem a aula de neurohipófise com amamentação. Então, aqui a gente consegue perceber que o controle via hipotálamo da adenohipófise depende da liberação de alguns hormônios que vão cair no sistema porta, tá? Aí, esses hormônios vão chegar a atingir as células, as diferentes células que compõem a adenohipófise, tá? Então, cada célula específica para a produção de cada hormônio vai ter o receptor para os hormônios hipotalâmicos, e aí vai controlar a liberação desses hormônios, né? Então, como a professora Cíntia falou, esses hormônios aí da adenohipófise são hormônios proteicos, né? Então, eles são produzidos e armazenados em vesículas, então, que caem na circulação após o estímulo. A gente vai falar ao longo da aula aí de todo esse processo. Aqui, deixa eu só ver uma coisa aqui. Depois eu volto na questão do sistema hipófise, do sistema porta. Nesse slide, pessoal, ele resume, né, como é a importância, toda a conexão hipotálamo, hipófise e outras glândulas, né? A maioria dos tecidos que são controlados aí, glândulas ou células produtoras de hormônio, grupo de células, são controladas aí pelos hormônios da adenohipófise, tá? Então, aqui a mama, apesar dela ser uma glândula, né, ela seria considerada como um alvo não endócrino, de acordo com o livro. Então, como que funciona, pessoal? Os hormônios hipotalâmicos, eles são o termômetro sensor. Então, todo o estímulo para a liberação dos hormônios da adenohipófise, eles chegam ali, são controlados no hipotálamo. Então, o hipotálamo, ele tem esses sensores que vai na dependência da necessidade e do ritmo de liberação dos hormônios. Então, esses hormônios são liberados, né, e vão agir na adenohipófise. Então, aqui, por exemplo, dopamina ou hormônios liberadores de prolactina, eles estimulam ou inibem a síntese de prolactina aqui pela adenohipófise, que, por sua vez, na presença dela, vão atuar em mama, né? O hormônio liberador de tireotrofina atua aqui na liberação do TSH, ou tireotrofina, pela adeno, que, por sua vez, controla a glândula tireoide. E assim por diante. Então, a corticotrofina é controlada pelo hormônio liberador, o GH é controlado pelo hormônio liberador de GH, ou somatostatina, que é inibidor de liberação do GH, e os liberadores de gonadotrofinas. Quais são essas gonadotrofinas? O FSH e o LH. Então, que por sua vez vão atuar nas glândulas, células endócrinas das gônadas, e vão controlar aí especialmente a reprodução, tá? Além de outras funções, com certeza. Então, pessoal, vocês vão ter aulas específicas dos hormônios, das funções, né? Em outras aulas de fisiologia endócrina. Hoje eu vou abordar basicamente como é feito o controle da liberação e esses hormônios, tá?
como é que é feito o controle da liberação desses hormônios da adenohipófise, porque é uma aula específica da adenohipófise e não dos demais sistemas. E aí, em outras aulas, vocês vão ter aula específica sobre o estresse e o córtex da suprarrenal, como vai acontecer. Vai ter aula de pâncreas, que é o controle da insulina e glucagon. Vocês vão ter uma aula de sistema reprodutor e assim por diante, tá? Também vão ter uma aula da tireoide. Então, detalhes, né, do papel desses hormônios aqui nas diferentes funções desses hormônios na fisiologia humana, a gente vai tratar separadamente, tá? Bom, o sistema porta hipofisário hipotalâmico, lembram que eu comentei com vocês lá em renal, o sistema porta renal, que é a rede de capilares do glomérulo, que se comunica com a rede de capilares peritubulares pela arteríola eferente, tá? Então, esse é um sistema porta que a gente discutiu. Aqui, a gente tem um outro sistema porta importante. Então, a gente tem 3 sistemas porta no nosso corpo. O sistema hipofisário hipotalâmico, que é o que a gente vai discutir hoje, o sistema porta renal e o sistema porta hepático, que provavelmente, se o grupo não falou ainda, logo ele vai falar lá em farmacocinética, tá? Ele vai ter um efeito importante no metabolismo de primeira passagem dos fármacos, tá? Não sei se isso já foi discutido com vocês. Bom, como é que funciona esse sistema porta? Os neurônios do hipotálamo, quando eles detectam a necessidade de liberação dos hormônios da adenipófise, eles vão liberar os hormônios tróficos, né? Por que chamado de hormônio trófico? Esse termo hormônio trófico, ele surgiu por quê? Porque são hormônios que controlam a liberação ou a inibição de liberação de outros hormônios, tá? No caso aí dos hormônios pela adenipófise. Por isso que a gente fala hormônio trófico, tá? Ele não tem um controle direto em funções do corpo, mas eles têm um papel essencial no controle de liberação. Então, eles vão liberar esses hormônios aqui no sistema porta, essa rede de capilares que conecta o hipotálamo à adenipófise. E aí, esses hormônios rapidamente atingem as diferentes células, né? E cada tipo celular, que o pessoal lá da histologia discutiu com vocês, tem um receptor específico para um hormônio. E aí, ele vai ter a liberação dos outros hormônios que vão agir finalmente nas glândulas, né? Nas glândulas-alvo, né? Nos órgãos-alvo, não necessariamente só glândulas. Então, aqui, a atuação em glândula mamária, no sistema musculoesquelético, em glândula tireoide, no córtex da suprarrenal e também nas gônadas. Então, é dessa forma que funciona a chegada dos hormônios hipotalâmicos até a adenipófise, tá? Diferente acontece com a neurohipófise, que o estímulo detectado no hipotálamo já gera um potencial de ação e esse neurônio libera o hormônio direto na corrente sanguínea. Então, a gente discutiu bem na aula introdutória do sistema endócrino esses neurohormônios, né? Que nesse caso é um neurônio liberando o hormônio na circulação. Então, nesse caso da neurohipófise, é um exemplo clássico de um neurohormônio, tá? Então, ele está sendo liberado pelo próprio neurônio, que tem o início do corpo celular aqui dele no hipotálamo, e a terminação axônica finaliza-se aqui na neurohipófise. E aí, com isso, a gente consegue ver dessa forma a diferença de velocidade de liberação desses hormônios. Então, no caso de hormônios que são controlados, que são liberados pela neurohipófise, eles são muito mais rapidamente liberados. Por quê? Porque o estímulo já estimula a sua liberação. Já a adenipófise, o estímulo detectado no hipotálamo gera a liberação de um hormônio que cai no sistema porta e vai ligar
nos receptores das células da adenopófise, e então essas células vão liberar o hormônio na circulação, tá? Então vejam, percebam a diferença das etapas, né? Então os hormônios da neurohipófise têm uma ação muito mais rápida, muito mais veloz do que quando a gente está falando dos hormônios da adenopófise, tá? Então as mulheres aí da classe, né, quando se tornarem mães, vão lembrar disso quando estiverem amamentando, né? A professora Fernanda vai falar bastante com isso na hipófise 2, vai falar sobre isso bastante com vocês, mas essa diferença, né, de velocidade vocês vão perceber quando vocês amamentarem. Então, quando o bebê começa a sugar o peito, imediatamente vocês sentem a contração das células mioepiteliais da glândula mamária. É uma fisgada, é muito rápido. O bebê abocanha o mamilo, começa a sugar, a gente já sente a fisgada da contração dessas células. É impressionante a velocidade. Então, o estímulo ele é detectado e o hormônio é liberado e já age na glândula mamária. É muito rápido. É coisa assim de muitos segundos, é muito veloz, tá? Ao passo que essa velocidade não é a mesma quando a gente está falando da adenohipófise. Então, quando vocês amamentarem, não esqueçam de lembrar aqui da nossa aula de fisiologia na biociência, tá? Vocês vão lembrar de mim aí na frente. Então, como que é feito, então, o controle da secreção hormonal? Então, a gente está falando de uma cascata de hormônios liberados que controlam outras glândulas, tá? Então, a gente tem o chefe aí, o hipotálamo, controlando a liberação de hormônios da adenopófise, que, por sua vez, controlam diversas glândulas que produzem outros hormônios com outras funções. Então, a gente tem aí um sistema de controle muito complexo, né? Então, a gente falou de controle da secreção hormonal lá na aula introdutória, e aqui eu vou tentar falar um pouquinho de cada via, de cada sistema aí de controle, de cada tipo de hormônio da adenopófise. Então, vamos falar sobre isso. Então, quando a gente tem essa rede de conexão extensa, né? A gente tem mais de um centro integrador. Por quê? Porque esse aqui é o chefe, tá? Ele libera um hormônio que atua na segunda glândula aqui, que é a adenopófise. Porém, essa segunda glândula também atua como centro integrador. Por quê? Porque seu hormônio vai ter um efeito que vai atuar em outra glândula, liberando outro hormônio. Esse hormônio, ele vai atuar também inibindo a secreção da adenopófise. Então, eu tenho esse hormônio atuando na secreção pela segunda glândula, que é a adenopófise, e também atuando na secreção do primeiro hormônio pelo hipotálamo, tá? Sendo que esse hormônio aqui, produzido pela adeno, também vai inibir o hipotálamo. Então, eu tenho aqui uma série de centros integradores. E aí eu vou ter o feedback que a gente fala aí de alça longa, alça curta. Por quê? Porque eu tenho aqui vários centros de controle. Bom, falando primeiro deles, o hormônio adenocorticotrópico ou corticotropina. A corticotropina ou ACTH é um hormônio que ele tem a função de ativar, né, a liberação de cortisol ou atuar, né, ativando a produção e liberação de cortisol pelo córtex da suprarrenal, né? E tem um papel importantíssimo aí em várias vias que a gente vai discutir. Então, como que é o controle da liberação? Então, o ACTH, liberado pela adenopófise, ela é controlada pelo hormônio liberador de corticotropina. Então, eu tenho o hipotálamo liberando um hormônio que atua na adenopófise, controlando a liberação de outro hormônio. Então, eu tenho aqui a liberação do ACTH, que vai estimular o córtex da suprarrenal a liberar o cortisol, tá?
O cortisol ele é essencial para a sobrevida do indivíduo, né? A gente não vive sem a liberação do cortisol, e ele tem um papel muito importante de proteção. A gente vai discutir um pouquinho. A professora Fernanda vai ter uma aula só sobre ele, vai falar bastante em muitos detalhes para vocês. Mas, basicamente, o cortisol, ele tem um papel importantíssimo no sistema imune, tá? Ele tem um papel anti-inflamatório, tá? E de repressão do sistema imune. Então, alguns fármacos que vocês administrarem lá na clínica, eles podem ter uma estrutura química semelhante ao cortisol endógeno, porém eles têm um papel, uma ação muito mais importante, né? Como corticoides sintéticos, tá? Eles são semelhantes ao cortisol, porém uma potência muito maior. Então, eles atuam eles têm uma função de depressão do sistema imune. Então, uma pessoa que, por exemplo, recebe um transplante de um órgão, ele tem que diminuir, né, suprimir o sistema imune para não reconhecer aquele corpo estranho, tá? Então, ele tem esse papel de depressor aqui imunitário importante, o cortisol. Ele atua no fígado também, né? O cortisol ele é muito essencial porque ele atua na gliconeogênese, ou seja, a obtenção de glicose por rotas alternativas, tá? De produtos que não são glicose, tá? Então, junto com o glucagon, o cortisol consegue exercer esse papel importante de fornecimento de energia. No músculo, ele também tem um papel importante de catabolismo de proteínas e no tecido adiposo de lipólise. Então, normalmente, a gente tem um pico de liberação, tá? Do hormônio liberador de corticotropina, que é o CRH, que vai atuar, né, na liberação do ACTH, que por sua vez vai ativar a liberação no córtex da suprarrenal, do cortisol. A gente tem esse controle, essa liberação, ela sofre um ritmo, tá? E a gente tem a liberação de cortisol sempre elevado nas primeiras horas da manhã, tá? E é reduzido no fim do dia. Por quê? Ele tem o pico de liberação e essa liberação vai caindo ao longo do dia, tá? Isso é assim, esse ritmo, não se sabe ao certo o mecanismo que ele tem esse relógio biológico, mas ele é importantíssimo no nosso ritmo circadiano, do nosso controle, qual que é a palavra que eu queria falar? Do nosso fuso, sabe? Quando a gente muda por exemplo, faz uma viagem e você inverte esse ciclo, né? Esse horário, a gente atrapalha muito a liberação de cortisol. Por quê? Porque ele está acostumado a ter essa liberação nas primeiras horas da manhã e à noite ele cai. Então, quando você viaja, você tem aí uma liberação, um pico de liberação a cada 12 horas. E normalmente isso acontece de manhã. A gente recebe essa dose de cortisol endógeno nas primeiras horas da manhã, que é a hora que a gente tem maior disposição, que a gente tem uma capacidade aí de aprendizado, tá tudo relacionado, tá? E aí, no final do dia, essa produção cai. Então, quando você viaja e muda, inverte o fuso, você coincide o pico de liberação aí do seu cortisol no começo da noite. Então, a gente tem dificuldade de dormir, a gente se sente, tem um cansaço muito grande porque não dorme bem, e daí no outro horário a gente não tem o cortisol liberado e é o horário que está começando amanhã. Então, esse ritmo circadiano, ele explica por que a gente demora alguns dias para se adaptar quando a gente tem inversão aí de fuso, tá?
Uma outra questão importante é a questão do efeito aí anti-inflamatório do cortisol, tá? É possível a gente enxergar isso quando a gente está resfriado, tá? Então, quando a gente acorda de manhã, a gente tem aquela impressão de que a gente tá ali com a gripe restabelecida, tá bem. E aí, o que acontece lá no fim do dia é que a gente tem aí a piora, a gente entope bem o nariz, a gente sente aquele cansaço, tudo está relacionado à queda do cortisol. Então, a gente consegue perceber aí essa queda aí no final da tarde, tá? Uma outra questão importante é que a gente pode atrapalhar aí essa liberação do ritmo circadiano quando a gente tem administração do cortisol exógeno, tá? Como fármacos semelhantes ao cortisol. Então, quando a gente começa a administrar o cortisol exógeno, tá? O que acontece com o organismo? Ele entende, né, por conta dessa retroalimentação negativa aqui, ele entende que já tem bastante cortisol, que na verdade nem é o cortisol, é a droga, né? É o anti-inflamatório que está circulando. E aí a gente tem uma supressão aqui da glândula importante. Por isso que quando a gente prescreve cortisol por tempos longos ou o paciente faz uso de corticoide, desculpa, não de cortisol, de corticoides por tempo prolongado, tem que ir retirando o fármaco lentamente para o hipotálamo e adeno-hipófise entender que precisa que o córtex da suprarrenal precisa voltar à produção, tá? Isso a professora Fernanda vai retomar com vocês, então não se preocupem aí com o que eu falei. Em termos de produção, de supressão de glândula, isso a professora Fernanda vai bater bastante na tecla com vocês, porque por conta da prescrição de corticoides pelo cirurgião dentista. Então, isso é um fator que vocês têm que dominar por conta da prescrição dos fármacos aí semelhantes ao cortisol. Aqui, pessoal, então, a liberação do liberador do hormônio trófico aqui de corticotropina, ele sofre influência tanto do ritmo circadiano quanto de estresse. Então, quando a gente está estressado, a gente pode aumentar o estímulo de hormônio liberador de corticotropina, de ACTH e de cortisol, tá? E aí o cortisol, ele começa a ter um efeito, um impacto negativo na nossa saúde. A gente necessita da liberação de cortisol, mas cortisol em excesso, ele prejudica. Por quê? Porque ele deprime o sistema imune, tá? Então, a gente começa, né, quando a gente está estressado, por conta dessa ação do cortisol de depressão do sistema imune, a gente começa a ter doenças, né, que são secundárias ao estresse, tá? Então, por exemplo, estoura herpes, né, estomatite em algumas pessoas, né, e assim por diante. A gente fica resfriado. Então, é só passar aquela semana de prova, aquela semana que tá dormindo mal, que tá interferindo aí o sono da pessoa, que tá cansado demais. Então, todo esse estresse físico e emocional, ele aumenta a liberação de cortisol, tá? E isso pode ter um efeito negativo importante. Às vezes tem uma perda de peso importante, o catabolismo de proteínas, então a pessoa perde massa, perde peso, tá? Por conta dessas ações secundárias do cortisol, e também deprime a imunidade. Então, justificando aí porque o impacto do estresse na nossa saúde, tá? Por conta dessa ação aí de aumento do cortisol. O segundo hormônio, né, o tireotropina ou tireoestimulante, é um hormônio TSH. Ele é um hormônio que vai estimular, que vai controlar a glândula tireoide, tá? A liberar os seus hormônios, que são hormônios que têm uma atuação
muito importante no metabolismo do nosso corpo, tá? Então, aqui, pessoal, a controle da liberação do TSH pelo hipotálamo, ele é feito pela liberação do hormônio liberador de TSH ou de tirotropina, tá? Então, o TRH controla, estimula a liberação do TSH, tá? Que, por sua vez, atua na glândula tireoide, na liberação dos hormônios T3 e T4. Eu acho que eu já cheguei a dar essa aula, mas eu acho que essa aula esse ano vai ser a Fernanda que vai falar sobre a glândula tireoide. Tanto o T3 e o T4 são hormônios que têm efeitos metabólicos importantes. Então, quando que regulam o metabolismo, regulam a disposição da pessoa. Pessoas que têm queda da produção do T3 e T4, elas têm uma queda da atuação metabólica, ficam sonolentas, ficam com falta de energia, disposição, começa a engordar. Então, por quê? Porque tem queda do metabolismo. Já uma pessoa que tem um aumento de produção desses hormônios por algum efeito aí nessa cascata de retroalimentação, eles passam, a pessoa passa a ter o efeito contrário. Já tem dificuldade de sono, dificuldade de dormir, fica hiperativa, tem também efeitos cardiovasculares importantes, como taquicardia e assim por diante. Tá? Então, assim, ele tem um papel muito importante aí na regulação do metabolismo. Isso vai ser, lembrando que eu tô passando rápido assim, porque vocês, o objetivo da aula de hoje é explorar todos os hormônios liberados pela adenipófise, tá? Só que as vias e o efeito, a importância dessas glândulas e dos seus hormônios na fisiologia do indivíduo vai ser abordado em aulas futuras. Por isso que eu tô indo passando um pouquinho rápido. As gonadotrofinas, elas atuam, né? Então, que são tanto o LH quanto o FSH, são hormônios que controlam gônadas, né? Os ovários e os testículos. Então, esses hormônios vão estar relacionados à produção de gametas e também tem outras funções, tá? Então, essa parte de sistema reprodutor, a professora Fernanda vai abordar com vocês mais lá no finalzinho do semestre, tá? Então, aqui, colocando só a alça de retroalimentação, então, a liberação do LH e do FSH, e esses hormônios produzidos pelas gônadas vão atuar com retroalimentação negativa, na maioria das vezes, para a glândula adenipófise e também hipotálamo, tá? A retroalimentação positiva é uma exceção, tá? Do estrógeno. E aí, normalmente, a dose baixa de estrógeno inibe a liberação, em vez de estimular. Então, esse é o único aí exceção. Então, a professora Fernanda também vai falar bem detalhado com vocês o sistema reprodutor, que a gente não vai entrar na aula de hoje. A prolactina, né, ele é um hormônio que ele tem um papel principal de desenvolvimento de glândula mamária, tá? Para produção de leite. Então, não se sabe ao certo o papel da prolactina em homens, por exemplo, tá? Em mulheres que não estão amamentando. Porém, a prolactina, ela está presente, ela pode estar presente em homens também, em mulheres que não amamentam. Então, normalmente, como que é feito o controle da liberação da prolactina? Então, teoricamente, a prolactina tem função lá durante o desenvolvimento das glândulas mamárias. E aí, ela faz o quê? Ela estimula a produção de leite. Então, normalmente, mulher que não está amamentando e homens, eles não têm níveis detectáveis de prolactina, tá? Então, ela pode existir, tá?
a adenipófise pode produzir prolactina, mas normalmente no fisiológico não tem produção de prolactina, tá? Então, o que o hipotálamo faz? Ele sempre produz um fator inibidor de prolactina, que em alguns livros também eles já identificaram que é semelhante à dopamina, e ela é constantemente liberada. Então, ela está sempre inibindo a adenipófise a não produzir prolactina, tá? Quando que essa prolactina finalmente é produzida? Quando eu tenho estímulo, né, para a produção. Qual que é esse estímulo? O parto, tá? E a sucção do peito da mãe, do seio. Então, quando a pessoa pare, né, ou a mulher entra em trabalho de parto e finalmente o bebê sai, esse é um estímulo positivo para a hipófise, né? Então, o hipotálamo libera um fator estimulante de liberação de prolactina, né? E aí a hipófise, a adenipófise especificamente, passa a produzir a prolactina, tá? Nesse caso aqui. Porém, tá? Estresse, especialmente durante a amamentação, apesar do hipotálamo, o bebê estar sugando, estar estimulando a hipófise, o estresse ele inibe diretamente a adenipófise a produzir a prolactina. Então, esse é um efeito muito triste, muito grave em mães que estão amamentando. Por quê? Porque qualquer fator que estresse a mãe, ela pode prejudicar a produção de leite pela prolactina aqui. A Fernanda vai falar de novo. Ela vai falar bastante sobre a prolactina lá na aula de neurohipófise. Por quê? Porque a ação da prolactina está associada intimamente à ação da ocitocina, tá? Que vai, um estimula a ejeção de leite e a outra estimula a produção de leite, tá? Uma outra coisa que também já foi, um outro fato que já foi demonstrado é que o estresse, ele inibe a liberação de prolactina, ele inibe o fator inibidor de prolactina, esse PIF aqui, o estresse. Então, em pessoas estressadas que não estão amamentando, o que acontece? Eu paro de liberar o inibidor e aí eu tenho a hipófise não inibida e produzindo prolactina. Então, nessas pessoas, né, a prolactina, inclusive, ela já foi utilizada aí como um mediador de estresse, mas isso só em pessoas que não estão amamentando. Porque nas mães em amamentação, né, que estão amamentando os bebês, o estresse inibe, tá? Só que ele inibe diretamente a adenipófise. No caso de pessoas que não amamentam, ou homens, né, mulheres que não amamentam, ou homens, o estresse pode inibir esse fator inibidor de prolactina aqui. E aí a hipófise passa a produzir a prolactina. Então a prolactina passou a ser um marcador de estresse em pessoas que não amamentam ou homens, tá? Também tem um papel nessas mulheres aí que estão amamentando em inibir a ovulação, tá? Então, tem-se essa crença de que as mães que estão amamentando não ovulam por conta da presença de prolactina, porém tem que se ficar bem atento, e a Fernanda vai falar bastante disso na próxima aula de hipófise. Pessoal, eu tô seguindo aí, ninguém me interrompeu, tá tudo tranquilo? Não Professora, Oi, eu tenho dúvida. pode falar? Eu não entendi como que o corticoide, o estresse e o fator que você falou que é anti-inflamatório, eu não entendi o que uma coisa tinha a ver com a outra. O que você não entendeu? Na verdade, eu não entendi. Você falou que ele era depressor do sistema imune, certo? O cortisol em altos níveis, ele tem um papel aqui de deprimir o sistema imune, tá? E tem uma ação anti-inflamatória, mas essa importância aqui fisiológica em baixas doses,
tá? Então, a gente tem, normalmente, qual que é a situação no ritmo circadiano? Ela é essencial para a vida, nessa liberação aqui, nesse ritmo, ele diminui o sistema imune, tá? Tem um efeito anti-inflamatório, mas para quê? Para que eu não tenha, para eu compensar, né? Para eu controlar doenças, vamos supor assim, tá? Então, em níveis fisiológicos dentro do ritmo circadiano, o cortisol ele é essencial para controlar todas essas funções aqui, porque muitas vezes eu sem o cortisol, o glucagon não consegue ter ação, tá? Então ele atua aí em várias cascatas de metabolismo importantes, tá? Então ele é um hormônio que é necessário para diversas funções. O cortisol, ele tem uma ação anti-inflamatória, que é bom para controlar algumas condições. Então, senão a gente ficaria doente direto, muito doente, entendeu? Então, ele tem um cortisol endógeno, ele tem um papel importante aí no controle de evolução de doenças dentro, tá, de uma faixa de normalidade. Quando a gente fica, por exemplo, resfriado, o cortisol endógeno não dá conta, tá? Então aí a gente sente a diferença da liberação de cortisol, porque de manhã a gente tem uma melhora daquele quadro e no fim do dia a gente piora, tá? Mas o cortisol ele tem o papel aí importantíssimo para a sobrevivência com essas ações aqui em diversos tecidos. No sistema imune, ele suprime o sistema imune. Então, a gente não fica tendo reação de alergia toda hora. Então, ele tem essa supressão do sistema imune para impedir essas reações, tá? Então, ele tem em quantidades liberadas normais, né, dentro do ritmo circadiano, ele tem esse papel importante aí de controlar o sistema imune, de controlar a inflamação e permitir aqui, no caso, o fígado ele permite a atuação do glucagon de uma maneira importante. O glucagon não age na ausência do cortisol, então isso acontece com vários hormônios, eles dependem de outros hormônios para agir. Então, o glucagon é um exemplo disso. Ele faz também o catabolismo de proteínas, lipólise, etc. Só que essas funções do cortisol, elas não podem ser desequilibradas. Elas têm o pico de liberação matinal e só, tá? Normalmente. Aí que entra, quando a gente está estressado, isso aqui desequilibra. E aí a gente tem um excesso de cortisol. E aí isso aqui se agrava. Por quê? Porque a gente começa a suprimir demais o sistema imune, a gente começa a suprimir demais a inflamação, por exemplo, e essa supressão aqui do sistema imune é que vai predispor o indivíduo estressado a doenças, por exemplo. Tá? Instalação de doenças. Ficou claro? Quem que perguntou? Não vi. Fui eu. Tá bom, professora, acho que eu entendi agora. Obrigada. Entendeu? Mas a professora Fernanda vai voltar a falar sobre o cortisol, tá? Sobre a suprarrenal. Ela vai falar bastante com vocês. Lá na Beleza. frente, tá? Professora, tem perguntas aqui. Pode falar, por favor. Da Vivian, o efeito anti-inflamatório é pelo quê? Então, o cortisol, aí, pessoal, já entra em mecanismo, tá? A professora Fernanda também vai falar com vocês. Mas o cortisol, ele inibe a síntese de prostaglandinas, tá? Então, as prostaglandinas, elas têm... A gente falou das prostaglandinas fisiológicas lá no rim, que tem uma ação importante, mas tem algumas prostaglandinas, a produção de algumas prostaglandinas que tem um papel inflamatório, tá? Então, quando a gente tem um processo inflamatório instalado, desencadeia-se a síntese de prostaglandinas via uma enzima que chama fosfolipase A2, ela vai produzir
alguns lipídios que vão ser metabolizados pelas enzimas ciclooxigenases. Eu acho que é muito, entendeu? Eu entrar nisso com vocês agora, acho que a Fernanda vai falar. E aí, essas ciclooxigenases, elas sintetizam prostaglandinas. Então, no caso, o cortisol, ele vai inibir essa enzima fosfolipase A2, que vai, por sua vez, indiretamente, inibir a cascata de formação de prostaglandina e inflamatória. Por isso que o cortisol tem um papel muito importante aí, anti-inflamatório. E muitos medicamentos anti-inflamatórios, eles são semelhantes ao cortisol, tá? Então, a gente chama esses anti-inflamatórios de anti-inflamatórios esteroidais, porque são semelhantes ao cortisol. Então, é o caso dos corticoides, tá? Existem os anti-inflamatórios não esteroidais e os anti-inflamatórios esteroidais, que são os semelhantes aí ao cortisol endógeno, tá? Sintéticos. E aí, eles suprimem a inflamação, tá? O que é PRH? Aonde que tá o PRH? A Vivian perguntou, não sei. Pro, acho que tá no próximo, não sei, o esquema que tava falando da lactogênese. É aqui. Isso. O PRH, cadê? Lá em cima, no sinalzinho positivo, no hipotálamo. É o hormônio liberador de prolactina. Beleza. Obrigada. Tá? Então, o hormônio liberador de prolactina, aqui é o PIF, faltou eu colocar a sigla, igual eu pus no PIF. Tem aqui a liberação de prolactina, ela é controlada pelo hormônio inibidor de prolactina, o PIF, ou hormônio liberador de prolactina, que é o PRH, tá? Então, normalmente, numa situação normal, sem amamentação, a gente tem o predomínio do fator inibidor de prolactina. A gente normalmente não produz prolactina, tá? E aí, alguns estímulos, como parto e sucção, estimulam a liberação, né, do PRH, que vai estimular a adenipófise a produzir a prolactina, tá? Vocês entenderam essa questão do estresse? Estresse durante a amamentação e estresse fora da amamentação? Ficou alguma dúvida? Não? Acho que não, professora, não. Beleza, obrigada. Então, vamos seguir aí. Bom, e por último, nós já estamos acabando, tá? A gente vai falar só agora sobre o GH. Então, o último hormônio produzido, então, o que a gente falou? Quais foram os hormônios que a gente falou da adenipófise? A gente falou do hormônio liberador do hormônio da tireoide. Vamos voltar lá, só para a gente recapitular, tá? A gente falou dos hormônios liberadores de prolactina. Na verdade, quais foram os hormônios que a gente discutiu? A prolactina, o TSH, tireotrofina, tá? Que vai estimular a tireoide, o ACTH, que atua no córtex da suprarrenal, e conjuntamente a gente falou das gonadotrofinas, tá? Que estão relacionadas especialmente ao sistema reprodutor, tá? Então a gente falou rapidamente desses dois, do ACTH, do TSH e da prolactina, tá? Ficou faltando o GH, que é o que a gente vai falar agora. Todos esses hormônios, vocês vão retomar o papel, porque assim, como a gente está falando, a adenipófise, ela libera hormônios que vão atuar em outros tecidos, a liberarem outros hormônios. Então, por exemplo, a prolactina na mama, o TSH na tireoide. Então, a gente vai retomar esses papéis quando a gente vê de novo essas glândulas aqui embaixo. Tá? Então, que não é o objetivo. O objetivo da aula é a gente discutir quais são os hormônios da adenipófise, tá? E como a liberação deles é controlado. Então, vocês vão retomar, vai ter uma aula sobre tireoide, vai ter uma aula de suprarrenal, vai ter aula sobre sistema reprodutor. Porém, vocês não terão aula do GH, tá? Então, a gente vai abordar aqui na aula hoje
um pouco mais detalhado o GH do que a gente fez com os outros hormônios, tá? Porque vocês não vão retomar esse conteúdo em aulas futuras. Então, vocês vão retomar a prolactina junto com a hipófise 2, vai ter uma aula sobre tireoide, vai ter uma aula sobre as suprarrenais e sistema reprodutor, tá? Mas não vai voltar. Então, eu vou falar um pouquinho mais aí sobre o GH, tá? Então, o hormônio de crescimento, ou GH, que é tradução do inglês, de Growth Hormone, ele controla a liberação de substâncias pelo fígado e outros tecidos de fatores de crescimento semelhantes à insulina. Então, por que essa aula acaba sendo cansativa? Porque os hormônios da adenipófise, eles controlam a liberação de outros hormônios que vão ter diretamente os seus efeitos, e isso vai ser abordado em detalhes, tá? Por isso que acaba sendo uma aula, feedback, uma coisa meio maçante. Então, o GH, ele tem uma atuação importantíssima no fígado, tá? Que ele vai fazer com que eu tenha a liberação desses fatores de crescimento semelhantes à insulina, coletivamente chamado de IGF, tá? É uma sigla, ou somatomedinas, tá? E também o GH também tem atuação direta em outros tecidos, como os ossos, tá? E também na insulina, na liberação de insulina também, facilitando aqui a concentração de glicose sanguínea. Então, o GH, ele tem aqui uma série de importâncias aqui no crescimento, tá? E vai ter um papel diferente nas diferentes fases do desenvolvimento. Então, a secreção do GH, normalmente, ela é pulsátil. Acho que vocês já ouviram em algum dia da vida de vocês que precisa dormir cedo para liberar o GH, né? Isso é verdade. O maior pulso de liberação do GH, ele acontece durante o sono profundo. E vocês só conseguem atingir o sono profundo se dorme especialmente cedo, antes da meia-noite. Então, ele tem liberação nas primeiras horas do sono, tá? Então, quem dorme bem... Por isso que se trabalha muito a questão de sono com bebês, né? Com bebês que no nascimento, nos primeiros anos de vida, por isso que é muito importante a criança dormir cedo e a criança descansar durante o dia, tá? O descansar durante o dia deixa a criança, não sei se vocês também já ouviram falar que criança, ou até a gente, quando a gente está extremamente cansado, a gente não consegue dormir, né? Não sei se vocês já tiveram essa experiência de muitas noites estressantes e muito estresse ou muita balada, na noite seguinte o sono é horrível. Vocês vão conseguir recuperar um pouco do cansaço numa noite seguinte, né? Quando vocês tiveram algumas horas de sono e aí que vai começar o descanso. Então, é muito importante aí o sono, né, e a criança ter essas sonecas durante o dia para que ela não fique exausta e não tenha um sono prejudicado, tenha um sono bom durante a noite. Então, e também, né, além dessa liberação pulsátil aí no início do sono, nas primeiras horas do sono, essa liberação do GH também tem diferenças nas fases da vida. Então, existem os picos de liberação durante a infância, né? Que são momentos que tem picos de desenvolvimento e crescimento. Então, até nessas fases de pico de crescimento dos bebês, das crianças, elas acabam ficando um pouco transtornadas e insuportáveis e chatas, porque é um crescimento, uma taxa de crescimento anormalmente veloz. Então, isso é muito visível na infância e na puberdade, quando tem aquele estirão de crescimento na adolescência, né? E essa liberação aí do GH, ele acaba tendo uma queda muito importante no envelhecimento. Então, após os 40 anos, tem uma queda muito significativa na liberação do GH, e aí o adulto começa a sentir muito, especialmente em relação à massa muscular que se perde
numa velocidade muito grande, né? Então, a gente, quando é jovem, pratica atividade física, para um pouquinho, volta, ganha fácil a massa muscular. Já no caso do adulto, isso não acontece. Por quê? Porque tem uma queda significante aí do GH. Então, o que o GH não é ele diretamente, ele tem um papel direto, mas ele tem principalmente atuação aqui na liberação dos IGFs, ou os fatores de crescimento semelhante à insulina. Então, a sigla do IGF significa fatores, é do inglês também, fatores de crescimento semelhante à insulina, tá? Que são responsáveis por atuação direta das cartilagens, no crescimento das cartilagens e dos locais aí de desenvolvimento ósseo. Então, quais são as funções do hormônio de crescimento? Ele tem um papel importante aqui, de estimular lipólise, gliconeogênese, síntese de proteínas, tá? Então, ele facilita a economia de energia, ou seja, não é, qual que é a palavra? Deixa eu lembrar. Ele poupa, vamos dizer assim, os músculos, tá? Então, por isso que ele tem essa atuação importante aqui na síntese de proteínas, tá? E ele também poupa muito a glicólise, tá? Então, ele estimula outras vias de obtenção de energia que não são glicolíticas, como a lipólise e vias da gliconeogênese, né? Além disso, ela estimula o crescimento linear, produção também dos IGFs que atuam também nessas vias aqui. Então, como eu falei, né, ele tem esse papel importante em poupar as proteínas e os aminoácidos, né? Poupar a utilização de glicose para quê? Para guardar energia aí para o crescimento, tá? Então, essa utilização de glicose também dá o efeito de diabetogênico desse GH. Então, quando uma pessoa, por exemplo, faz uso de GH exógeno, né, existe um risco importante aí do desenvolvimento de aumento da glicemia, até podendo predispor o indivíduo aí a um diabetes, tá? Ele também aumenta a secreção de insulina, para quê? Para aumentar essa captação de glicose pelas células. Então, tem todas essas funções aí conjuntas do GH. Como esses IGFs, ou fatores de crescimento semelhante à insulina, eles atuam? Eles têm uma ligação aqui no sítio ativo, e ativa uma cascata de reações de fosforilação via proteína quinase. Então, eles estimulam muito a fosforilação de proteínas. Com isso, ele também atua na síntese proteica, né, com essa fosforilação aqui de proteínas. Ele aumenta, né, os IGFs aumentam a captação de glicose no músculo. Por quê? Porque é um tecido que vai ter uma alta demanda metabólica, tem um gasto energético importante, então ele poupa a glicose para o tecido muscular, para que o tecido muscular consiga ter energia para crescimento, tá? Além disso, também, ele estimula diretamente a formação e remodelação óssea, como atuando diretamente na atividade osteoblástica e osteoclástica, né? Dos osteoclastos e osteoblastos, né? Que vão atuar na deposição óssea ou na remodelação óssea. Então, essas células, elas estão, tanto os osteoblastos quanto os osteoclastos, né? Eu vou voltar a falar delas lá em paratireoide. São células que dependem do funcionamento simultâneo, né? Então, por um lado, os osteoclastos estão
decompondo matriz óssea para remodelação, os osteoblastos simultaneamente estão fazendo deposição para que isso consiga promover o crescimento dos ossos, tá? Então, eles atuam em crescimento ósseo, eles atuam em crescimento muscular, tá? Com a síntese proteica e com a captação de glicose no músculo. Então, esses são os mecanismos aí dos fatores de crescimento semelhante à insulina. Então, pessoal, o que é importante a gente estudar aí os hormônios e a gente vai voltar, quando for falado das glândulas, a gente vai discutir novamente o distúrbio na secreção da glândula, o que acontece e como isso acontece, tá? Dos outros que foram falados hoje, mas agora a gente vai falar especificamente do GH. Então, quando tem deficiência de hormônio de crescimento em algum dos momentos durante a infância, é quando a pessoa não cresce. Ela tem uma deficiência de crescimento, que é a doença conhecida como nanismo, tá? É só falta de GH? Não, na verdade não é só falta de GH. Eu posso ter deficiência na síntese de GH pela adenipófise, ou eu posso ter uma deficiência na síntese dos fatores de crescimento semelhante à insulina pelo fígado, ou ainda, em alguns casos, que tudo está normal, tanto o GH quanto a produção dos fatores de crescimento semelhante à insulina, é quando se diagnosticaram casos mais específicos de alteração no receptor dos fatores de crescimento semelhante à insulina. Nesses casos, existe tudo, existe GH, existe IGFs ou somatomedinas, porém não tem receptor, e aí eu não consigo ter o efeito completo do hormônio de crescimento, e aí prejudica a remodelação, prejudica a síntese proteica, a atuação no músculo e uma série de consequências aí no crescimento, causando nanismo, tá? Tudo bem, pessoal? Tudo bem, Pro. Tô dando uma olhadinha aqui, não. Então tá bom. Bom, qual que são os outros distúrbios? Existem os distúrbios relacionados à supersecreção do hormônio de GH. Então, quando essa supersecreção acontece na infância, é quando desenvolve-se o gigantismo. Então, o gigantismo é um distúrbio de secreção do GH que acontece durante a infância, tá? Então, aqui nessa imagem aqui, ilustrado por essa garota aí que tem um tamanho aí excessivamente maior em relação aos colegas na mesma faixa etária, tá? Então, o gigantismo está relacionado à liberação do GH, supersecreção de GH na criança, na infância, tá? Quando essa supersecreção acontece na vida adulta, quando acontece na infância, tem o desenvolvimento do gigantismo. Se essa liberação persiste, né, depois que o adulto atinge a estatura, ele não vai crescer mais. Porém, tecidos como cartilagem e alguns tecidos moles, eles continuam o crescimento. Então, é o caso, por exemplo, o Shrek aqui, ele é a figurinha aqui, um personagem que ele ilustra bem uma pessoa com acromegalia, né? O goleiro do Corinthians, né? O Cássio também ilustra bem um caso típico de acromegalia. É possível visualizar bem o crescimento aqui da mandíbula, né? E principalmente, tá? E também tem o crescimento de dedos, das mãos, dos pés, também continuam aí o crescimento nesses casos. Aqui, pessoal, a que eu não coloquei da 7ª edição, mas eu posso acrescentar na hora. Eu não sei se eu já mandei esses slides para vocês.
Eu já mandei os slides? Já, eu acho que eu não acrescentei, então, as páginas. Se vocês quiserem, eu posso acrescentar e mandar de novo, tá? Ou então eu só coloco para vocês lá no... Em vez de mandar de novo a aula, eu coloco lá no mural. Pessoal, eu falei, né? A aula seria uns 3 horas. Tem alguma dúvida? Agora é importante vocês darem uma lida, tá? No material. É bem simples essa parte do sistema endócrino, tá? E aí eu vou fazer a avaliação junto com a Fernanda, tá? E a gente faz junto com as outras glândulas, tá bom? Eu que agradeço. Não sei se ficou alguma dúvida, ninguém falou mais nada. A Sara não entendeu a ação dos IGFs, então eu vou voltar lá no slide. Os IGFs, aqui, pessoal, é um slide, eu posso até checar se eu tenho, uma figura aqui num outro livro, que ele especifica bem a ação. Então, os IGFs, ele tem ação em rim, em pâncreas, intestino, em uma série de tecidos, tá? O mecanismo de ação não é muito elucidado, mas basicamente... em ossos, em tecido muscular, ele aumenta, né? Então, especialmente em condrócitos, em células de osteoblastos, osteoclastos, eles ativam essas células. Então, a ativação dessas células, até aqui nesse outro livro também, ele ele regula a proliferação, diferenciação e metabolismo celular. Então, essa diferenciação das células aumentam a atividade aí de remodelação. Então, essas células diferenciadas, elas aumentam aí a remodelação para quê? Facilitando o crescimento. Então, por um lado, eu tenho osteoclastos fazendo o desgaste de tecido ósseo, mas também os osteoblastos fazendo deposição de matriz óssea. Também estimula, né, a diferenciação de células que atuam na síntese proteica, então aumentam a síntese proteica, a síntese de aminoácidos, para quê? Para crescimento de tecido muscular, por exemplo. Essa captação de glicose também para fornecer a energia para essas células para o crescimento. Aumenta a captação de aminoácidos, síntese de RNA, de DNA, tudo que estimula crescimento de tecido, tá? Então, os IGFs têm essas ações aí conjuntas, fazendo com que aconteça o crescimento. Então, isso é óbvio que toda essa diferenciação e essa atuação aí de modificação dessas células para crescimento, isso tem uma importância maior durante picos de crescimento, né? Numa vida adulta, isso não é tão essencial, por exemplo, porque um adulto não está crescendo mais. Então, quando eu tenho um distúrbio nisso, é que tem as consequências. O excesso de uma dessas etapas, como acontece lá na acromegalia, é que tem um crescimento exagerado, especialmente de extremidades, tá? Já em fases que é necessário o crescimento, como na infância e na adolescência, né, no pico aí de desenvolvimento da puberdade, é quando eu tenho uma atuação mais importante e uma liberação mais importante do GH, que, por sua vez, estimula a síntese desses fatores pelo fígado, tá? E aí, por que existem esses fatores? Na verdade, antigamente, achavam que a liberação do GH, o GH diretamente atuava em tecidos. E aí eles verificaram que pessoas que têm deficiência de crescimento, como aqueles casos que eu falei de nanismo, de pessoas que têm GH normal. Então, como é que a pessoa tem prejuízo no crescimento se tem o GH normal? Com isso que eles chegaram na investigação e na descoberta desses fatores,
Porque esses fatores, eles dependem, né? O crescimento depende desses fatores, não somente o GH, né? Então, eles chegaram aí, no caso, né, de pessoas que tinham GH normal e depois chegaram até caso de pessoas que tinham os fatores de crescimento normal, mas que tinham nanismo. E aí, eles chegaram aí no diagnóstico de pessoas que, ainda a existência de pessoas que possam ter alterações nesses receptores. Então, resultando aí em nanismo independente do GH, né? Então, a pessoa tem a função da adenipófise normal, tem a função do GH, quantidade de GH normal, tem a função hipotalâmica normal, o GH produzindo normal, porém a pessoa não se desenvolve, né? E aí, por isso, por conta dessas possibilidades aqui, que chegaram aí na descoberta dos IGFs e também na atuação aí desses receptores. Então, Gabriela, é possível sim, porque quando a pessoa tem o gigantismo e não se trata, e a pessoa continua a ter um excesso. Então, na verdade, peraí, deixa eu responder aqui da Vivian. No caso da mandíbula, é por conta da cartilagem aqui, tá? Na cartilagem da articulação. Por isso, não é crescimento da mandíbula, mas da cartilagem que vai empurrando a mandíbula para frente, tá? E em alguns casos é possível a pessoa desenvolver simultaneamente. Por quê? Provavelmente, tá? Eu nunca li nada sobre isso, mas na minha opinião, o Cássio do Corinthians, ele tem tanto gigantismo, porque ele é mais alto que o comum, e tem também a acromegalia, porque é bem visível aqui o tamanho, né, o crescimento, o prognatismo. Então, o que acontece, pessoal? Acontece muito das pessoas... O que vai acontecer? Qual que é a consequência disso para o dentista? Né? Uma pessoa que tem ou que desenvolve, né, alguma alteração que resulta numa acromegalia, ou de uma pessoa que teve uma continuação aí do gigantismo, a pessoa muito provavelmente vai ter uma alteração oclusal muito importante, pode desenvolver problema de articulação, de ATM, alterações oclusais, então prognatismo, impossível de se tratar com aparelho ortodôntico, por exemplo, tá? Então, tem aí consequências graves e importantes aí para o dentista, tá bom? Então, é isso, pessoal. Eu vou interromper a gravação. Eu falei, acho que eu respondi da Vivian e da Gabriela, né?